doido pra entrar na fofoca, Então, vocês bora. estão fugindo. Entra na fofoca, Eu quero é saber polêmica. como é empreender em casal. Porque Desafiador. Vou contar Porque logo lá em casa vou tem- derrubar um serviço na estante, vá. vai, porque lá em casa, toda hora eu vejo e aí, amor, quando é que a gente vai falar? Vai, cuidar do seu negócio, eu cuido do meu. Mas e aí, quando não tem opção, quando os dois estão dentro do negócio, como é? É assim, difícil. A gente começou esse negócio de patrão e de viver na mesma empresa há muito tempo. Porque nós trabalhávamos no mesmo grupo, né? Ela nem ia Isso. falar isso agora, mas eu vou contar. Era. E aí, teve uma época que em vez de a gente ser colega de trabalho, tá certo? Eu passei a ser o patrão dela. Isso, difícil. Porque quando a gente veio, eu vim transferido para Feira de Santana, Vixe. eu já era gerente da empresa, né? Já tinha sido, né? Aí vim como gerente para Feira de Santana e aí depois de 2 meses eu solicitei a transferência dela para que ela viesse de Recife. Ela ficou em Recife lá no nosso apartamento e depois de 2 meses que ela veio. Quando ela veio eu não tinha opção. Porque era só uma empresa em Feira de Santana. Na época, o grupo que eu trabalhava só tinha aqui uma empresa. Então, ela ficou como minha funcionária direta. Eu era o gerente e ela era a vendedora. Aí eu falo, até hoje ela tem um... Né, ela nunca foi beneficiada por isso, Alessio. Nunca. Eu nunca, durante o tempo que eu fui gerente dela, eu nunca passei uma venda para ela. Minha mãe comprava carro, não comprava na mão dela. Os amigos da cidade não compravam na mão dela porque eu não deixava. Eu não queria mostrar para ninguém. Tá certo que eu estava beneficiando ela. E, na verdade, no fundo, eu penalizava. Porque tinha pessoas que eram amigas dela também. Mas para poder não gerar nenhum tipo de constrangimento junto aos funcionários da equipe, né? E contrapartida, eu não sossegava enquanto eu não batia minha meta. Então, eu tinha que bater minha meta. Mesmo ele não me ajudando, eu tinha que bater minha meta para mostrar também contra, mesmo jogando contra, eu tinha que bater minha meta. Mas, assim... Dentro da empresa, no nosso negócio... inicialmente foi bem difícil separar as coisas, né? Porque marido e mulher, muitos anos de relacionamento, hoje vamos dizer, nós temos 18 anos juntos, na época a gente tinha 14 anos juntos, né? 13, 12, né? Essa conta perdi 12. Agora. 12 anos juntos, e já tínhamos passado por vários momentos, né, de trabalhar juntos, e só que agora o negócio era nosso, então o dinheiro ia sair para nossa família. Eu tinha começado sozinha, assim, praticamente sozinha, né? E ele veio, então, na minha cabeça, eu quem deveria estar acima, à frente. A patroa agora sou eu. Eu que comecei, né? Então, isso até virar essa chave e dizer, não, a gente é uma equipe. Então, o negócio é nosso e tem que dar certo para nós dois. Demorou um pouquinho. Então, a gente acabava levando para casa, sim, alguns conflitos, não tinha outra solução, mas no entendimento, né, a gente começou a conversar sobre isso. Dizer, não dá para misturar as coisas. Dentro da empresa, Josué, ele é o CEO, ele é o comercial, ele é o que comanda as vendas, né? Ana Paula está na parte administrativa. Acabei indo para esse caminho porque alguém precisava seguir esse caminho, então eu gosto muito de atendimento, de conversar com o cliente, de vender, eu gosto também, mas eu precisava seguir esse caminho porque a gente precisava dividir essa função. Então ele precisava batalhar pelas vendas e eu precisava organizar a parte, o backstage, né? Que chama. Alguém tem que ficar com a chave do cofre, né? Isso. Então aí eu assumi essa função. Cofre vazio. Então hoje eu fico nessa parte de compras, administrativo, RH, né, financeiro, e a gente consegue separar bem. Então, às vezes se mistura um pouquinho, às vezes ele entra em contato com o gerente, com o contador, também. Isso não impede, né? Às vezes eu vou lá na minha frente e vendo também isso não vai impedir de eu ir lá na frente atender um cliente e vender. É boa vendedora, aliás, também, viu? Não impede. A gente tem no sangue esse mundo das vendas. Mas hoje a gente consegue realmente separar. É desafiador, mas a gente consegue separar completamente o profissional do familiar. Quando abriu era mais difícil, porque a empresa é menor. Né? Quando você está em empresa menor, primeiro que ficava todo mundo no mesmo ambiente. Você tropeça na perna do outro, né? Era o mesmo ambiente, né? Quando você vê a conta aí, eram 50 metros. Todo mundo ficava nos 50 metros. Então o representante estava comprando, ela estava comprando com o representante do meu lado. Aí você ouviu uma coisa e dizia, não, mas aí não sei o que lá. Na hora, entendeu? Eu me meto até hoje, estando distante, mas estando do lado. Se mete bastante. Entendeu? Mas é mais difícil. Hoje não, você tem uma empresa maior, tá bom? Normalmente eu fico sentado lá embaixo, ela fica no administrativo lá em cima. Então, apesar de eu ter amizade com os representantes, as pessoas gostam da gente, né? Então ele bate papo comigo, certo? Às vezes ele me mostra algum tipo de produto, certo?
Aí, até para evitar o desgaste e a briga, eu falo, não, fale lá com a Ana Paula, mostre esse produto dela aqui, fale que eu tenho interesse em comprar esse produto. Aí ela vai e ela mesma resolve. Né? Pessoas com perfil de liderança tendem a achar que a forma como elas pensam é melhor do que a forma que o outro pensa. Né? Não faz do meu jeito que vai dar certo. Isso. Só que se a gente impor isso o tempo todo, a gente tira a oportunidade do outro crescer. Isso também. Então, essa separação de papéis, de funções, que acontece no caso de vocês entre marido e mulher, mas entre dois colegas de trabalho que não tem nada a ver com cada um com suas respectivas famílias, também tem que acontecer. Isso Essa é relação verdade. de confiança, de deixar que o outro também mostre as suas habilidades. E aí, quando o nosso orgulho de ser assim, não, mas eu faria melhor, a gente tem que entender que para chegar onde a gente chegou, a gente teve uma jornada e o outro também precisa ter. Isso mesmo. Né? E outra, que espírito concentrador é esse que às vezes a gente quer fazer tudo, né? Quer sair do meio de eu campo, tinha quer isso chutar no meu gol, começo. quer Isso defender. também. Eu tinha muito isso no começo, de tipo, ele querer tomar conta, eu falava, não, calma, não é assim, eu tô aqui e tu tem que me respeitar. E aí, de acordo com que ele foi criando o corpo no processo, que ele foi entendendo, né, do negócio em si, dos produtos, aí ele, com o espírito dele, empreendedor e tipo líder, porque ele é um líder nato, ele tem muito isso nele, eu acabo segurando meu ímpeto. Eu sou leonina, então eu tenho uma coisa assim, tipo, eu quero mandar, tomar conta também, mas eu entendo que a forma dele fazer é melhor, né? Não que a minha esteja errada, mas eu enxergo que a forma dele fazer, de conduzir o negócio é melhor. Hoje eu entendo, na época eu não entendia, mas hoje eu entendo. Então, eu consigo deixar hoje muito mais, não poder de decisão, mas hoje ele dá a ideia, eu dou a minha ideia e a gente junto vê. Se um dos dois não der certo, a gente tenta entrar num consenso. É porque eu acabei trazendo, Alessio, da experiência de ser funcionário, muitos anos de cargo de gestão. Uhum. Então, na verdade, o formato que a gente aplica hoje, que eu aplico hoje, é um formato testado. Entendeu? Por mais que você possa alterar, você possa atualizar, tá bom? Melhorar, mudar até, dar um 180 graus, mas já tem uma forma já testada, que já foi testada lá. Então, você, poxa, em vez de você fazer pelo menos isso aqui, ó, você tem um objetivo, tá bom? Você quer fazer uma mudança, tá? Vai por esse caminho aqui, pelo menos esse caminho aqui já está um pouco testado já. Talvez não seja o mais eficiente, mas está testado, vai dar certo, tá bom? Há um pouco de turbulência aqui, mas vai dar certo, tá? Não tenha dúvida disso, não. E ficar aberto a novas formas de fazer as coisas, né? Também. Porque, por exemplo, a inteligência artificial chegou com muita força agora, mas quando a gente olha para os nossos negócios locais, o básico não está sendo feito. Isso. Por exemplo, ter toda a movimentação dentro de um sistema. Né, que é uma coisa básica. Mas a gente está discutindo inteligência artificial, mas o básico não está sendo feito. Isso. A gente olha para o Mercado Livre. Um dos segmentos que mais cresce em vendas no Mercado Livre é material de construção. Olha que loucura. Eu nunca imaginei que fosse ser isso por conta dessa nossa cultura mesmo de ir na loja, de escolher. Isso. Mas é um segmento em expansão. Então, como é que eu vou me comportar num marketplace como esse para o futuro? Né? No meu processo de expansão, isso está contemplado? Ou eu vou ficar só com esse alcance mais local, regional? E esse então, bichinho são coisas, já movimenta, já tá futucando a gente ali devagarzinho. são formas de fazer que a gente de também tem que estar começar- aberto. Não, com Isso. certeza, Alessio. Tem que estar modernizando o Quando a negócio. gente começou, quando a gente começou lá 20 anos atrás, 16 anos atrás, ninguém falava sobre script de vendas. Não, cada vendedor Tem seu, tem seu seu jeito de formato. fazer, mas hoje não. Qual é a empresa que não tem um script de vendas? Olha, quando o cara disser isso, você vai falar isso, ou a gente vai combater essa objeção dessa forma. Isso. Então a gente também tem que estar aberto, Testado e porque comprovado, né? Que dá certo. Palavras-chave que tocam no cliente naquele momento da usar os venda. gatilhos Os mentais, gatilhos né? mentais, isso aí. Com certeza. Está se atualizando. E aí, em qual momento, eu já entendi que não foi desafiador, mas todo mundo sobreviveu. Nós está todos todo somos mundo vivos, bem, sobrevivemos. principalmente a empresa. E mais fortes, viu, Alessio? Mas Porque ajudou a gente, Fortalecidos. né? O Fortalecidos. fato de a gente ter esse entendimento, e isso foi aprendido com o tempo. Não foi assim de hora para outra, vamos entender um ao outro, e Não. assim, não. Foi é no brigas, processo. e desgaste, certo? E cara feia,
e conversa, e falta de conversa. Mas aí o tempo foi passando e isso foi fortalecendo. A relação foi se fortalecendo cada vez mais. E eu fico observando, José, assim, vocês com a família já constituída, com a filha de vocês e tal, e eu que quero constituir a minha, eu fico tão triste quando eu ouço as pessoas falarem assim, Deus me livre trabalhar com minha mulher, passar o dia todo com... Eu falo, cara, se você não quer passar o dia todo com a sua esposa, você escolheu a esposa errada. Sabe? Se isso é um sacrifício para você, ou você repensa o negócio, ou você repensa o casamento. O casamento, é verdade. Eu não consigo me ver distante de Valéria. Pelo contrário, a gente está o tempo todo procurando meios de estar trabalhando junto, de estar viajando junto, de estar fazendo coisas juntos. Então é triste quando a gente ouve alguém dizer assim, ai, Deus me livre trabalhar com meu marido. Pô, escolheu, eu acho que escolheu o parceiro errado. A gente, hoje, é porque na verdade, no começo a questão, o ego, né... Talvez tenha atrapalhado um pouquinho, a guerra de egos, né? Mas fortaleceu muito o nosso relacionamento com o casal e nosso relacionamento empresarial, né? Como ele me respeita na minha parte e eu o respeito na parte dele, e o todo forma o que é o nosso negócio hoje. Funciona, então, né? Funciona super bem e tem dado super certo, assim, sabe?